A vida humana é pautada por limites. Cada dia é precioso porque, eventualmente, ela vai chegar ao fim. E Overlord é uma daquelas obras que deixa isso claro, se não para o espectador, com certeza para os humanos que estão vivendo naquele mundo. Hoje nós vamos falar da única real escolha do ser humano, que é quando confrontado com a morte, isto é, quando de frente aos seus limites, continuar correndo em direção à vida. A obra Overlord conta de um mundo de espadas e magia, que recebe a visita de uma guilda de monstros, uma guilda encabeçada pelo nosso protagonista Momonga, e cujas capacidades, e de quase todos aqueles que ele comanda, estão muito acima do mais forte guerreiro ou mago naquele mundo. Tem gente que reclama que Overlord é chato, porque a guilda de Nazarick nunca sofre perigo nenhum. E nisso, elas estão certas, mas isso também nunca foi o ponto da obra. O que Overlord mostra de novo é sobre como, quando os humanos daquele mundo são confrontados com um poder ao qual nunca poderiam fazer frente, eles revelam o quão são miseráveis, mesquinhos, maléficos, ou o quão são fantásticos ao se tornarem maiores frente à dificuldade. A cena que eu quero falar acontece no episódio 12 da 4ª temporada de Overlord, quando um homem chamado Brain Anglaus se coloca sozinho frente à força de ocupação da capital do seu reino. Mas essa cena é a finalização de um arco, e para que ela tenha o peso devido, nós precisamos colocá-la em contexto. Brain aparece a primeira vez lá na 1ª temporada, quando trabalhava como um mercenário de uma equipe de foras da lei, e tem seu covil completamente massacrado por uma das subordinadas do nosso protagonista, a vampira Shalltear. O Brain sempre fora talentoso para a espada e apenas tinha perdido para um oponente até então, mas nunca da maneira que ele perde para Shalltear, em que a sua espada é casualmente presa entre as unhas da vampira. Escapando com a sua vida, ele reencontra com Gazef Stronoff, a primeira espada do reino e o homem que ele tinha dedicado a sua vida para vencer depois da primeira derrota. Em um encontro posterior com outro subordinado do protagonista, o mordomo Sebas, ele ganha uma valiosa lição de ser capaz de agir mesmo de frente à morte, agarrando-se com todas as forças no instinto de viver. Esses conhecimentos e a disciplina do Brain frente à derrota o faz ser capaz de transcender a capacidade humana, quando por um instante, ainda depois, ele consegue cortar a unha da Shalltear, dando nome à sua técnica melhorada de Nail Clipper, a cortadora de unhas. Pode parecer até um pouco bizarro ver essa cena do Brain chorando de orgulho por causa dessa vitória com a sua cortadora de unhas, se a gente não tiver o contexto. Mas calma que no final tudo vai fazer sentido. No entanto, mais uma vez ele teria que encarar o impossível à sua frente quando o nosso protagonista mata o Gazef sem eles sequer serem capazes de entender o que aconteceu. Se eles precisavam de mais um aviso, ali ele se fez claro. Não havia qualquer chance de vitória contra Nazarick. E toda essa jornada é o que nos traz de volta à cena de hoje, em que o Brain é o único que ousa caminhar pelas ruas da capital quando elas estão sendo invadidas pelo batalhão de gelo do subordinado do protagonista, o inseto samurai Cocytus. Eu disse no começo do vídeo que a única coisa que a gente pode fazer quando confrontado pela morte é continuar correndo em direção à vida. E algo que é maravilhoso em Overlord é que ele mostra tudo o que acontece na novel, mas só quem leu a novel que consegue pegar todos os detalhes do que está sendo mostrado na tela. Porque quando o Brain, ao olhar o Cocytus, comenta que as suas costas já estão contra a parede, ele está fazendo referência ao fato de que ele já está tendo que usar tudo que ele tem para não virar as costas e fugir. Essa é uma cena que é comparável a você colocar um coelho de frente para um leão. O que ele poderia fazer nessa situação além de fugir? Isso apenas seria o natural. Mas de espada erguida, ele se apresenta. Brain Anglaus. Ele diz simplesmente porque isso é o pouco que ele consegue dizer sem gaguejar de medo. Pelo outro lado da luta, o Cocytus não tinha a menor obrigação de sequer reconhecer a sua presença. Passar por cima dele não exigiria nem mesmo o menor esforço da sua parte. Em termos de game, para vocês entenderem, é quase como se a gente comparasse um personagem de nível 100 com outro de nível 30. Só que o que faz essa cena tão fantástica é que ela não é sobre nível, ela não é sobre uma cena de luta elaborada, ela é sim um momento extremamente reflexivo sobre o que significa a honra de um guerreiro, o significado da vida
e o verdadeiro sentido de respeito. O Coquiltus também se apresenta, saca a sua própria espada e aguarda o Brain se preparar. Você consegue entender a loucura do que está acontecendo? É quase como se uma montanha tivesse parado, se apresentado e agora estivesse esperando a formiga preparar o seu golpe. O Brain é pego de tanta surpresa por esse gesto que ele embainha a espada, abaixa a cabeça e agradece. Isso deixa bastante claro, tanto para quem está dentro da cena como para a gente que está fora, que não existia nenhuma chance de vitória da parte do Brain. E ainda assim, naquele momento, é dito na novel que um milagre acontece pela segunda vez na sua vida. O primeiro foi quando o Brain foi capaz de cortar a unha da Shalltear, e o segundo foi agora, que ele atinge o seu limite com o True Nail Clipper e passa o seu limite para ativar a técnica mais uma vez. O Coquiltus mata o Brain Unglaus e manda que conservem o seu corpo em gelo. E então é que a ficha caiu para todos que estavam assistindo o anime, quando a passagem que o Brain se interpôs continua defendida. O Coquiltus faz questão de desviar o seu caminho e não deixar que ninguém atravesse a passagem por onde o Brain manteve a sua postura, numa demonstração máxima de respeito pelo espírito que foi demonstrado no seu fim. Essa é uma cena que é muito poderosa para mim por vários motivos. Em primeiro lugar, porque todo conflito que a gente tem entre humanos e membros da guilda é sempre uma metáfora da vida contra a morte. É falado abertamente no anime que quem senta no trono de Nazarick não é uma pessoa, é a própria morte. Então quer dizer, não havia chance de vitória desde o começo porque é impossível da vida vencer a morte. No entanto, é na maneira como a gente enfrenta a morte, como a gente decide viver a nossa vida, e aqui a gente tem uma cristalização disso nos últimos momentos do Brain, que evocam um profundo respeito da própria morte e do universo, para esse homem que demonstra uma coragem inabalável na sua hora derradeira. Até o nome da técnica que o Brain usa é muito simbólico, que é o máximo do potencial humano, inclusive na luta contra o Coquiltus, ele supera o próprio Gazef. Você vê que depois o Coquiltus fala: eu nem sabia que tinham pessoas desse calibre aqui. E ainda assim, o nome dessa técnica é a cortadora de unhas. E eu disse que ia fazer sentido, e faz todo sentido quando você entende que é para parecer ridículo, que é uma trivialidade essa técnica aos olhos da Shalltear e do Coquiltus, que são os símbolos desse absoluto de força. Mas ao mesmo tempo é o orgulho de uma existência, ter sido capaz de arrancar, mesmo que seja o fragmento, de algo que deveria ser imensurável. E não é dessa maneira que a gente caracteriza o que é uma boa vida? Que em frente à morte, frente ao fim do qual não há escapatória, nós fomos capazes de manter nossa posição, falar sem gaguejar, arrancar uma vida de valor, de reconhecimento, até de respeito do inimigo final. Para mim, essa cena merece tanta atenção porque a gente está falando sim de um personagem secundário que morre em um instante, mas a gente também está falando de como um homem que no fim da sua vida é capaz de controlar seu medo da morte e sorrir, merece todo o respeito que a gente pode dar. O Coquiltus, galera, é uma metáfora e ele vai chegar para todos nós. Pudera a gente sonhar em ser, nos nossos últimos momentos, tão valorosos quanto o Brain foi, de mesmo a morte reconhecer que, no nosso momento derradeiro, após o último suspiro, nós ainda corríamos em direção à vida. Pegar ali um desvio e deixar o nosso corpo como um exemplo de como todo ser humano poderia sonhar em ser frente à morte. Essa cena, quando eu vi no anime pela primeira vez, eu não lembro se não tinha na novel, eu simplesmente esqueci desse detalhe, mas quando o Coquiltus desvia o caminho para não cruzar o espaço que o Brain protegeu, eu não sei o que me deu, eu comecei a chorar. Se você vê, não tem nem diálogo nessa parte, você não tem uma explicação do que está acontecendo, mas tamanha é a força da mensagem que nem precisa. Você sabe ali que o que está acontecendo é o que tem de comum em todas as vidas, que é a chegada da morte. E ali você tem uma pessoa que merece todo o respeito pela maneira como ela se portou frente ao último inimigo.